Você nunca será metade do homem que seu irmão é. Meu nome é Wayne. Tenho 27 anos. Administro uma pequena empresa de marketing digital em Columbus, Ohio. Nós nos saímos bem, muito bem, na verdade. Mas na mesa de jantar dos meus pais, nada disso importa. Meu pai disse isso ali mesmo, entre o purê de batatas e o frango assado. Simplesmente jogou fora como se estivesse comentando sobre o tempo. Minha mãe não hesitou. Meu irmão Joel sentou-se à minha frente, sorrindo ironicamente para o guardanapo. Larguei o garfo devagar, não levantei a voz, apenas olhei para o meu pai e disse: interessante. Assim ele pode devolver os $120.000 que gastei salvando sua casa da execução hipotecária no ano passado. Silêncio. Do tipo que faz os ouvidos zumbirem. A mão da minha mãe se soltou. O copo dela caiu na mesa, depois no chão. Vinho tinto se espalhou pela madeira como sangue. O rosto do meu pai ficou pálido. Joel parou de sorrir. Levantei-me, peguei meu casaco da cadeira e saí. Não bati a porta. Não precisava. A viagem para casa levou 15 minutos. Não liguei o rádio. Só fiquei repassando os últimos 10 anos na minha cabeça. Todas as vezes que o Joel foi elogiado por aparecer. Todas as vezes que fui ignorado por ter sucesso. Quando cheguei em casa, fiquei sentado na minha caminhonete por um tempo. Olhei para o meu celular. Já eram 3 chamadas perdidas da minha mãe. Desliguei o telefone. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em como eu tinha sido filho invisível a vida toda. Aquele que fazia tudo certo e não recebia nada em troca. Joel abandonou a faculdade 2 vezes, não conseguiu manter um emprego, voltou a morar com nossos pais 4 vezes. Mas ele era o filho de ouro. Sempre foi. Comecei meu negócio aos 23 anos. Trabalhei 70 horas por semana durante 2 anos seguidos. Construí tudo do zero. Meus pais vieram ao escritório uma vez, ficaram 10 minutos e passaram o tempo todo falando sobre a nova namorada do Joel. Quando comprei minha primeira casa aos 25, meu pai disse: deve ser legal, como se eu tivesse ganhado na loteria em vez de merecê-la. Quando Joel foi demitido do seu terceiro emprego em um ano, meu pai disse que ele estava passando por um momento difícil. Dei a ele $5.000 para se reerguer. Nunca pedi nada a eles, nenhuma vez. Mas ano passado, quando eles estavam com 3 meses de hipoteca atrasada e o banco enviou o aviso de execução, minha mãe me ligou. Não o Joel. Eu. Ela estava chorando. Disse que eles não sabiam o que fazer. Disse que perderiam a casa. A casa em que eu cresci. A casa que meu pai construiu com as próprias mãos há 30 anos. Não hesitei. Transferi $120.000 no dia seguinte. Quitei a dívida. Paguei com 6 meses de antecedência. Disse a eles para não se preocuparem em me pagar. Meu pai nunca agradeceu. Apenas assentiu quando eu disse a ele que estava tudo resolvido. Minha mãe me abraçou, mas foi um abraço vazio, como se ela estivesse grata, mas não orgulhosa. Joel nem estava lá. Ele estava na Flórida com a namorada. Não voltou por 3 semanas. Quando ele finalmente apareceu, meus pais lhe deram um jantar de boas-vindas, prepararam seu prato favorito e convidaram a família inteira. Recebi uma mensagem: jantar de domingo, o Joel voltou. Isso foi há 4 meses. O jantar de hoje era para ser no meu aniversário. 27. Minha mãe disse que queria fazer algo especial. O especial acabou sendo Joel falando sobre seu novo emprego por 40 minutos enquanto meus pais prestavam atenção em cada palavra. Ele vendia seguros. Estava lá havia 3 semanas e já falava em se tornar sócio. Mencionei que consegui um contrato de 6 dígitos no mês passado. Meu pai disse: que legal, e se virou para o Joel. Então veio o comentário. Aquele que me quebrou. Você nunca será metade do homem que seu irmão é. Pensei em todos os anos que passei tentando provar meu valor. Em todas as vezes que mordi a língua. Em todas as vezes que disse a mim mesma que não importava. Mas importava. Sempre importou.
E agora eles sabiam que eu sabia. Entrei na garagem e fiquei sentado lá no escuro. Meu telefone vibrou. Liguei-o novamente. 7 chamadas perdidas. 4 mensagens de voz. 12 mensagens. Não as li. Eu sabia o que diriam, desculpas que não eram realmente desculpas, explicações que não explicavam nada. Entrei, servi-me de um uísque e sentei-me no sofá. Olhei em volta para a casa que comprei, os móveis que escolhi, a vida que construí sem a ajuda deles. E percebi uma coisa, eu não precisava que eles me vissem. Nunca precisei. Mas eles estavam prestes a me ver de qualquer maneira. Cresci em uma casa onde o amor tinha condições. Meu pai era carpinteiro, habilidoso com as mãos, construía móveis, consertava coisas. Ele queria filhos que também trabalhassem com as mãos. Filhos que continuassem algum tipo de legado. Joel nasceu primeiro. Eu vim 3 anos depois. Quando eu tinha idade suficiente para perceber, a dinâmica já estava definida. Joel era aquele que meu pai levava para os canteiros de obras. Joel era aquele que ganhava as ferramentas de Natal. Joel era aquele de quem meu pai se gabava para sua equipe. Eu era a pessoa que gostava de computadores, que lia livros, que queria construir algo diferente. Meu pai não sabia o que fazer com isso. Então, ele não fez nada. Minha mãe concordou. Ela nos amava, eu acho. Mas ela amava mais meu pai. O que quer que ele sentisse, ela sentia. Quem quer que ele favorecesse, ela favoreceria. Aos 12 anos, criei meu primeiro site, aprendi HTML sozinho na biblioteca da escola, criei um site para o negócio do meu pai e mostrei a ele no jantar. Ele olhou por uns 30 segundos, disse, que legal, amigo, e voltou a conversar com o Joel sobre um deck que estavam construindo. Não criei outro site por 2 anos. Joel e eu não éramos próximos, nem inimigos, apenas separados. Ele tinha a vida dele. Eu tinha a minha. Ele era barulhento, carismático, fazia amigos com facilidade. Eu era mais quieto, mais cauteloso. Ele se metia em muitas encrencas. Nada sério, bebedeira no ensino médio, matar aula, coisas pequenas. Mas meus pais encaravam isso como dores de crescimento. Meninos são meninos. Quando tirei B+ em matemática, meu pai perguntou por que não era, parei de tentar impressioná-lo depois disso. Concentrei-me no meu próprio caminho. Entrei em uma boa faculdade, estudei administração e ciência da computação e me formei com honras. Meus pais vieram para a formatura, saíram mais cedo e disseram que tinham planos para o jantar. Joel não apareceu. Ele estava viajando de carro com amigos. Depois da faculdade, trabalhei para uma empresa de marketing em Cleveland por 2 anos. Aprendi o negócio, economizei dinheiro, fiz contatos. Depois, voltei para Columbus e abri minha própria empresa, aluguei um pequeno escritório, contratei 2 freelancers e trabalhei todos os dias, inclusive nos fins de semana. Meus pais me perguntaram uma vez como estavam as coisas. Eu disse, bem. Eles concordaram. Joel morava em casa na época, trabalhava meio período em uma loja de ferragens e falava em voltar a estudar. Mas nunca voltou. Meu negócio cresceu. Contratei uma equipe em tempo integral, assinei contratos com clientes maiores e me mudei para um escritório melhor. Meus pais nunca visitaram um novo local. Disseram que visitariam, mas nunca visitaram. Joel alternava empregos, varejo, depósito, um mês em um call center. Meus pais diziam que ele estava se descobrindo. Davam dinheiro a ele quando precisava, o que acontecia com frequência. Eu nunca pedi dinheiro, nunca precisei. Mas eu notava coisas, pequenas coisas que se somavam. Quando minha mãe falava dos filhos, ela sempre mencionava o Joel primeiro. Mesmo quando eu era a que estava bem, quando os parentes perguntavam como estávamos, ela passava 10 minutos falando sobre a última aventura do Joel e 30 segundos falando sobre o meu negócio. Meu pai era pior. Ele agia como se meu sucesso fosse sorte, como se eu tivesse tropeçado nele. Quando comprei minha casa, ele disse, devo ter feito um bom negócio.
Quando Joel foi demitido da loja de ferragens, meu pai disse: aquele gerente estava atrás dele. O padrão era claro. Joel podia ser reprovado e ser dispensado. Eu podia ter sucesso e ser demitido. Doeu, mas continuei. Aí, no ano passado, recebi o telefonema. Minha mãe chorando. O aviso de execução hipotecária. Meu pai havia feito uma segunda hipoteca há 10 anos e a usou para expandir seus negócios. O negócio faliu. Ele vinha pagando o mínimo desde então. Agora, o banco queria a casa. Eles deviam US$ 118.000, mais taxas e multas. Minha mãe não ligou para o Joel. Ela ligou para mim. Perguntei se eles tinham tentado de tudo. Tinham tentado. Perguntei se o Joel poderia ajudar. Ela disse que ele não tinha dinheiro. Eu sabia que não. O Joel gastava dinheiro tão rápido quanto ganhava. Se ganhasse. Eu disse a ela que daria um jeito. Ela chorou mais ainda, me agradeceu. Coloquei meu pai no telefone. Ele pigarreou e disse: nós te pagamos de volta. Eu disse: não se preocupe com isso. Ele disse: estou falando sério. Eu disse: eu sei. Desligamos. Transferi o dinheiro naquela tarde, US$ 120.000. Todo o dinheiro que eu havia economizado nos últimos 3 anos. Liguei para minha mãe quando o saldo foi compensado e disse que estava tudo certo. Ela chorou de novo, disse que eu era uma bênção. Meu pai pegou o telefone e disse: obrigado, filho. Foi só isso. Sem emoção, sem peso, apenas agradecimento. Achei que aquele seria o momento. O momento em que me viriam de verdade. Mas 2 semanas depois, Joel voltou da Flórida e o jantar recomeçou. O mesmo padrão de sempre. Joel chamava a atenção. Eu ficava com as sobras. Disse a mim mesma que não importava. Disse a mim mesma que não precisava da aprovação deles. Mas, no fundo, eu precisava. Eu queria que eles se orgulhassem. Só uma vez. Hoje à noite, finalmente percebi que nunca seriam. E talvez não houvesse problema. Na manhã seguinte, acordei com 23 mensagens de texto e 11 mensagens de voz. Ignorei todas. Preparei café, sentei na varanda dos fundos e observei o sol nascer. O ar estava fresco, outubro em Columbus, as folhas mudando de cor. O tipo de manhã que deveria ser tranquila. Não foi. Meu telefone tocou. Minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. Meu pai dessa vez. Desliguei o telefone. Eu tinha trabalho a fazer, uma apresentação para um cliente às 10 horas, uma reunião de equipe às 14 horas. Eu não podia me dar ao luxo de me distrair, mas estava distraída. A manhã toda, fiquei pensando naquele jantar, nas palavras do meu pai, na expressão do Joel, nos US$ 120.000 que eu nunca tinha mencionado. Nenhuma vez em um ano inteiro, porque eu não queria. Porque eu achava que seria mesquinho. Porque eu achava que eles descobririam sozinhos. Eles nunca descobriram. Ou talvez eles descobrissem, e simplesmente não se importassem. A apresentação correu bem. O cliente assinou. Minha equipe comemorou com um almoço. Sorri, apertei as mãos, disse as coisas certas, mas por dentro eu estava em outro lugar. Quando cheguei em casa, meu celular tinha 46 novas mensagens. Rolei as mensagens sem ler. Muitas mensagens de por favor, me ligue e precisamos conversar. Uma do Joel: que diabos, cara? Quase ri. Que diabos? Como se eu fosse o único fora da linha. Servi-me de mais um uísque, sentei-me no sofá e pensei no que viria a seguir, porque algo tinha mudado. Não só em mim, mas em toda a situação. Eles sabiam agora. Sabiam o que eu tinha feito. E sabiam que eu tinha ficado em silêncio. Aquele silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Por volta das 8, alguém bateu na minha porta. Não me mexi. Bati de novo, com mais força. Aproximei-me e olhei pelo olho mágico.
Minha mãe. Abri a porta. Ela parecia menor do que eu me lembrava, cansada. Seus olhos estavam vermelhos. Wayne, disse ela, posso entrar? Dei um passo para o lado. Ela passou por mim e entrou na sala, sentou-se na beirada do sofá. Fiquei em pé. Seu pai não quis dizer isso, disse ela. Eu não respondi. Ele só estava chateado. O Joel está com dificuldades, e seu pai quer que ele se saia bem. Ele só. O que? Perguntei. Minha voz estava calma, inexpressiva. Ela olhou para baixo. Ele não quis dizer que você não era boa o suficiente. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Ela balançou a cabeça. Wayne, você precisa entender. Seu pai cresceu pobre. Ele construiu tudo do nada. Ele vê o Joel com dificuldades, e isso lembra de si mesmo. Ele quer ajudá-lo. E eu? Ela olhou para cima. Você não precisa de ajuda. Você está indo bem. Não é essa a questão. Então qual é a questão? Sentei-me em frente a ela e me inclinei para a frente. A questão é que eu salvei sua casa. A questão é que eu te dei $120.000. A questão é que eu estou me esforçando há anos, e ele ainda olha para o Joel como se ele fosse o único filho que ele tem. O rosto dela se contraiu. Somos gratos, Wayne. Somos. Você nunca disse isso. Seu pai agradeceu uma vez, e depois foi como se nunca tivesse acontecido. Ela não respondeu, apenas ficou sentada ali, chorando baixinho. Eu me senti mal, mas não o suficiente para voltar atrás. Não estou pedindo um desfile, eu disse. Eu só queria ser vista. Só uma vez. Ela enxugou os olhos. Você é vista. Não, eu disse, não sou. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela se levantou. Preciso ir. Acompanhei-a até a porta. Ela parou e se virou. Eu sei que você está magoada, disse ela. Mas seu pai te ama. Ele só não sabe como demonstrar. Assenti e não disse nada. Ela foi embora. Fechei a porta e voltei para o sofá. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era o Joel. Atendi. Que diabos, Wayne? Sua voz era ríspida, defensiva. O quê? Você os envergonhou. Você me envergonhou. Quase ri de novo. Como eu te envergonhei? Falando daquele jeito sobre dinheiro na frente de todo mundo. Eu falei disso porque meu pai disse que eu nunca seria metade do homem que você é. Silêncio. Ele não quis dizer isso. Como ele quis dizer isso? Joel suspirou. Olha, cara, eu sei que você se saiu bem. Eu sei que você é bem-sucedido, mas não precisa jogar isso na cara de todo mundo. Eu não estava jogando nada na cara de ninguém. Eu estava me defendendo. Me fazendo passar mal. Você se fez passar mal. Vá se fuder, Wayne. Ele desligou. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto. Não era só pelo dinheiro. Era por tudo. Toda vez que eu era ignorado, toda vez que o Joel era elogiado por não fazer nada. Toda vez que eu me esforçava ao máximo e recebia um dar de ombros em troca. E agora, em vez de se desculparem, eles estavam bravos comigo por finalmente ter dito alguma coisa. Pensei em ligar de volta, tentar explicar. Mas não liguei, porque percebi algo naquela noite, algo que deveria ter sido óbvio anos atrás: eles não iriam mudar. Meu pai sempre veria Joel como o filho que precisava dele. Minha mãe sempre apoiaria meu pai. E eu sempre seria aquela que não precisaria de ajuda. Mesmo quando precisasse. Terminei meu uísque, fui para a cama, mas o sono não veio fácil porque eu sabia que aquilo não tinha acabado. Nem de longe. 3 dias se passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Fui trabalhar, atendi meus clientes, gerenciei minha equipe, fingi que tudo estava normal, mas não estava. O silêncio parecia mais pesado do que a discussão.
Na quinta-feira à tarde, meu assistente me disse que alguém estava aqui para me ver. Sem hora marcada. Era meu pai. Ele estava parado no saguão, com as mãos nos bolsos, parecendo desconfortável. Ele não pertencia àquele lugar, não àquele escritório limpo, com paredes de vidro e móveis modernos. Ele era um homem que trabalhava com madeira e pregos, não com contratos e computadores. Saí para encontrá-lo. Pai. Wayne. Ele acenou com a cabeça em direção ao meu escritório. Podemos conversar. Eu o deixei recuar. Ele se sentou lentamente, como se a cadeira pudesse quebrar sob seu peso, olhou ao redor para os prêmios emoldurados na parede, as fotos do meu time, a vista do centro de Columbus pela janela. Lindo lugar, disse ele. Obrigado. Ele pigarreou. Vim conversar sobre a outra noite. Esperei. Eu não devia ter dito o que disse. Sua mãe está me cobrando por isso. Diz que eu te magoei. Ela tem razão. Ele se remexeu na cadeira. Eu não quis dizer aquilo da forma como saiu. Como você quis dizer isso? Ele olhou para baixo. O Joel está passando por momentos difíceis. Eu só quero que ele se recomponha. Quero que ele seja mais como você. Então por que você não diz isso a ele em vez de me dizer que eu não sou o suficiente? Eu nunca disse que você não era o suficiente. Você disse que eu nunca seria metade do homem que o Joel é. Foi exatamente isso que você disse. Ele esfregou o rosto, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Eu estava frustrado com o Joel, comigo mesmo. Saiu errado. Não saiu errado. Você falou sério. Ele não discutiu, apenas ficou sentado ali, olhando para o chão. Passei a vida inteira tentando provar meu valor para você, eu disse. E nada nunca é bom o suficiente. Joel abandona a faculdade. Você dá dinheiro a ele. Eu me formo com honras. Você sai mais cedo. Joel é demitido. Você dá desculpas. Eu monto um negócio. Você diz que eu tive sorte. Eu nunca disse que você teve sorte. Você disse que eu devia ter feito um bom negócio na casa. Mesma coisa. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam cansados. Eu não sei o que você quer de mim, Wayne. Eu queria que você se orgulhasse de mim. Só uma vez. Estou orgulhoso de você. Você nunca disse isso. Estou dizendo agora. Balancei a cabeça. É tarde demais. Não diga isso. Eu salvei sua casa, pai. $120.000. Eu gastei tudo que tinha economizado. E você agradeceu uma vez. Uma vez. Depois voltou a tratar o Joel como se ele fosse o único filho que você tem. Isso não é verdade. É verdade, e você sabe disso. Ele se levantou. Vim aqui para me desculpar. Você veio aqui porque a mamãe te obrigou. Ele não negou, apenas ficou ali me olhando como se eu fosse irracional. Acho que você deveria ir, eu disse. Ele assentiu lentamente, caminhou até a porta, parou e se virou. Se valer a pena, disse ele, eu te vejo. Sempre te vi. E então ele foi embora. Fiquei sentado à minha mesa por um longo tempo depois disso, olhando para a porta por onde ele havia entrado. Ele me viu. Sempre me viu, mas nunca me valorizou. Essa era a diferença. Naquela noite, recebi um telefonema do meu tio, irmão do meu pai. Sempre fomos próximos. Foi ele quem me incentivou a abrir meu negócio, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Soube do jantar, disse ele. Notícias correm rápido. Seu pai me ligou, pediu para eu falar com você. Claro que ligou. Meu tio suspirou. Ele é teimoso, Wayne. Você sabe disso. Mas ele te ama. Ele tem um jeito engraçado de demonstrar isso. Ele não sabe lidar com dois filhos tão diferentes. O Joel o lembra de si mesmo. Você o lembra de tudo que ele não era. Isso me fez parar. Como assim? Seu pai não terminou o ensino médio,
Trabalhou na construção civil a vida toda, construiu uma vida boa, mas sempre achou que não era inteligente o suficiente. Aí você apareceu, inteligente, determinado, bem-sucedido, e acho que isso o intimidou. Não é minha culpa. Não estou dizendo que é. Só estou dizendo que ele não sabe como se relacionar com você, então ele recorre ao Joel porque o Joel é mais fácil. Isso não é justo comigo. Eu sei que não é. Conversamos por mais 20 minutos. Ele tentou apaziguar as coisas, bancar o pacificador. Mas eu não estava interessado em paz. Não mais. Quando desligamos, me senti pior do que antes. Porque agora eu entendia. Meu pai não estava apenas escolhendo favoritos. Ele estava se protegendo. Joel o fazia se sentir adequado. Eu o fazia se sentir inferior. E paguei o preço por isso a vida toda. No dia seguinte, sexta-feira, o Joel apareceu no meu escritório, passou direto pela minha assistente e invadiu meu escritório. Precisamos conversar, disse ele. Levantei os olhos do computador. Precisamos? Precisamos, sim. Recostei-me na cadeira. Pode falar. Ele andava de um lado para o outro em frente à minha mesa. Você me fez parecer um vagabundo. Você mesma fez isso. Papai ficou no meu pé a semana toda, dizendo que eu preciso ser mais responsável, mais como você. Ótimo. Ele parou de andar de um lado para o outro. Ótimo. É só isso que você tem a dizer. O que você quer que eu diga, Joel? Que eu sinto muito por ter dito a verdade. Que eu sinto muito por finalmente ter me defendido. Você me jogou debaixo do ônibus. Eu não te joguei em lugar nenhum. Eu declarei um fato. Paguei $120.000 para salvar a casa da mamãe e do papai. Você não contribuiu com nada. Eu não tinha dinheiro. Por que você nunca economiza? Por que nunca planeja com antecedência? Por que gasta tudo que ganha com o que quer no momento? Seu rosto ficou vermelho. Nem todo mundo é tão perfeito quanto você, Wayne. Eu não sou perfeito. Eu só trabalho duro. Eu também. Não, você não trabalha. Você trabalha quando tem vontade. Você desiste quando as coisas ficam difíceis. E a mamãe e o papai te apoiam em cada passo do caminho. Ele se aproximou da minha mesa. Você se acha melhor do que eu? Eu não acho isso, mas você claramente se acha melhor do que eu. Se não, por que o papai diria que eu nunca seria metade do homem que você é? Ele não quis dizer isso. Todo mundo vive dizendo isso, mas ele disse, e acreditou. Joel passou a mão pelos cabelos. O que você quer de mim? Eu não quero nada de você. Só quero que você pare de fingir que é a vítima aqui. Eu sou a vítima. Você me fez passar mal na frente da família toda. A família toda? Éramos só nós 4. Você sabe o que eu quero dizer. Levantei-me, dei a volta na minha mesa e fiquei na frente dele. Deixa eu esclarecer uma coisa, eu disse. Chega. Chega de fingir que não me importo em ser invisível. Chega de fingir que não dói quando o papai te trata como se você fosse o único filho que ele tem. Chega de socorrer todo mundo e não receber nada em troca. Ninguém te pediu para pagar a fiança de ninguém. Mamãe pediu. Ela me chamou. Não você. Eu. Ele não respondeu. Você quer ser a criança de ouro, continuei. Tudo bem. Seja a criança de ouro. Mas não venha aqui e me diga que eu sou o problema. Ele me encarou por um longo momento, depois balançou a cabeça. Você mudou, Wayne. Não, eu só parei de fingir que estou bem com as coisas como estão. Ele se virou e saiu. Não disse mais nada. Minha assistente chegou 1 minuto depois. Você está bem? Assenti. Sim, estou bem. Mas eu não estava bem. Eu estava com raiva. Mais irritada do que nunca. Porque eles ainda não entendiam. Nenhum deles entendia. 2 semanas se passaram. Não tive notícias de nenhum deles. Concentrei-me no trabalho,
Consegui 3 novos clientes, contratei outro funcionário e segui em frente. Mas, à noite, sozinho em casa, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava inacabado. Então, numa terça-feira à tarde, recebi uma ligação do meu banco. Senhor Wayne, disse a mulher, estou ligando para falar da conta conjunta. Que conta conjunta? Aquela que o senhor abriu com o seu pai há 18 meses. Fiquei paralisada. Eu não abri uma conta conjunta com o meu pai. Ela fez uma pausa. De acordo com nossos registros, o senhor abriu, em abril do ano passado. Houve atividade recente e queríamos verificar. Que tipo de atividade? Um saque. $50.000. Meu estômago embrulhou. Quando? Ontem. Desliguei, liguei de volta para o banco e recebi 3 transferências antes de conseguir falar com alguém que pudesse obter os detalhes da conta. Eles me enviaram capturas de tela. Lá estava, uma conta conjunta em meu nome e no nome do meu pai, aberta em 15 de abril do ano passado, um mês antes de eu transferir os $120.000 para salvar a casa deles. E ontem, $50.000 haviam sido sacados. Liguei para o meu pai. Ninguém atendeu. Liguei para minha mãe. Ninguém atendeu. Dirigi até a casa deles. A caminhonete do meu pai estava na entrada da garagem. Entrei sem bater. Eles estavam na cozinha. Minha mãe estava fazendo o jantar. Meu pai estava lendo o jornal. Os dois olharam para cima quando entrei. Wayne, disse minha mãe. O que você está? Quando você ia me contar? Perguntei. Meu pai largou o jornal. Te contar o quê? Sobre a conta conjunta. Os $50.000 que você sacou ontem. O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai se levantou. Sente-se, Wayne, disse ele. Eu não vou sentar. Quero uma resposta. Ele suspirou e esfregou o rosto. Eu precisava do dinheiro. Para quê? Minha mãe deu um passo à frente. O Joel está encrencado. Claro. Claro que era por causa do Joel. Que tipo de encrenca? Ele deve dinheiro a algumas pessoas. Pessoas ruins. Olhei para ela. Quanto? $45.000, disse meu pai. Eu ri, não consegui me conter. Deixa eu ver se entendi. O Joel deve $45.000 para pessoas mais, e você usou o meu dinheiro para pagá-las. Não é seu dinheiro. É uma conta conjunta. Uma conta conjunta que você abriu sem me avisar, usando as minhas informações. Ele não respondeu. Isso é fraude, pai. Você cometeu fraude. Eu ia te pagar de volta. Quando? Como? Você ainda deve $120.000 da casa. Agora você deve mais $50.000. Eu vou descobrir. Balancei a cabeça e olhei para minha mãe. Ela estava chorando de novo. Como Joel se meteu nessa enrascada? Perguntei. Ela enxugou os olhos. Jogos de azar. Ele anda jogando online. Se meteu numa enrascada. E você vai tirá-lo dali de novo. O que a gente ia fazer? Perguntou meu pai. Deixar que o machucassem. Você devia ter deixado ele enfrentar as consequências dos seus atos. Você devia ter dito não a ele. Ele é nosso filho. Eu também. As palavras pairaram no ar. Pesadas. Finais. Meu pai desviou o olhar. Minha mãe cobriu a boca. Eu também, repeti, mais baixo dessa vez. Ninguém falou. Peguei meu celular, liguei para o banco e coloquei no viva voz. Preciso denunciar uma fraude, disse eu quando alguém atendeu. Minha mãe engasgou. Wayne, não faça isso. Uma conta conjunta foi aberta em meu nome sem meu consentimento. Preciso que ela seja encerrada imediatamente. Meu pai se adiantou. Wayne, por favor. A mulher ao telefone pediu o número da minha conta. Dei a ela. Ela verificou minha identidade e disse que iniciaria o processo. Espere, disse meu pai. Espere,
vou devolver o dinheiro. Olhei para ele. Você não tem dinheiro para devolver. Eu pego. Como? Ele não respondeu. Pedi à mulher para prosseguir. Ela disse que levaria alguns dias, mas que a conta seria congelada imediatamente. Desliguei e olhei para meus pais. Chega, eu disse. Chega de te socorrer. Chega de ser invisível. Chega de fingir que isso é normal. Wayne, por favor, disse minha mãe. Somos uma família. Família não rouba uns dos outros. Família não tem favoritos. Família não trata um filho como se valesse tudo e o outro como se não valesse nada. O maxilar do meu pai se contraiu. Isso não é justo. Justo? Quer falar de justo? Eu te dei $120.000. Você me agradeceu uma vez. Joel deve $45.000 a criminosos, e você move céus e terras para salvá-lo. Onde está a justiça nisso? Ele não respondeu. Fui até a porta, parei e me virei. Quero os $120.000 de volta, eu disse. Totalmente, até o final do ano. Os olhos do meu pai se arregalaram. Não podemos fazer isso. Então venda a casa. Minha mãe soluçou. Wayne, não faça isso. Eu não vou fazer nada. Você fez isso. Você escolheu o Joel em vez de mim de novo, e eu cansei de pagar por isso. Saí, entrei na minha caminhonete e fui embora. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte. Mas eu também sentia outra coisa. Algo que eu não sentia há anos. Alívio. Naquela noite, não consegui dormir, fiquei repassando a conversa. A expressão no rosto deles, o som do choro da minha mãe. Uma parte de mim se sentia culpada, mas uma parte maior se sentia livre. Eu havia passado 27 anos tentando conquistar o amor, a aprovação e o orgulho deles, e finalmente percebi que não conseguiria, porque eles já tinham entregado tudo para o Joel. Não havia mais nada para mim. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do Joel. Você vai mesmo fazer eles venderem a casa? Não respondi. Outra mensagem, eles são velhos, Wayne. Para onde eles vão? Desliguei o celular. Ele não entendeu. Nenhum deles entendeu. Não se tratava da casa. Nem do dinheiro. Tratava-se de respeito, dignidade, de ser visto como igual em vez de um plano B. E eu estava farto de implorar por isso. Contratei um advogado no dia seguinte, um amigo da faculdade especializado em direito de família. Contei tudo a ele, a conta conjunta, o saque, a falta de consentimento. Ele ouviu, tomou nota e olhou para mim. Você tem um caso forte, disse ele. Mas tem certeza de que quer fazer isso? É a sua família. Tenho certeza. Ele assentiu. Ok, vou redigir uma carta de cobrança. Daremos 30 dias para eles devolverem os fundos. Se não devolverem, entramos com uma ação judicial. E os $120.000? Isso é mais complicado. Você deu de bom grado. Sem contrato, sem acordo para devolver. Legalmente, foi um presente. Um presente que eles deram como certo. Infelizmente, a lei não se importa com isso. Recostei-me. Então, estou perdendo $120.000, não importa o que aconteça. A menos que eles concordem voluntariamente em te devolver, mas você não pode forçá-los. Pensei no assunto. E se eu pudesse provar que não foi um presente? Que havia uma expectativa de reembolso. Você tem isso por escrito? Não, mas tenho testemunhas. Meu tio, minha mãe. Ambos sabiam que era um empréstimo. Ele pensou. Vale a pena explorar, mas ainda é uma batalha difícil. Eu aceito uma batalha difícil por nada. Ele deu um leve sorriso. Tudo bem, deixe-me ver o que posso fazer. Nas 2 semanas seguintes, meu advogado trabalhou na construção do caso. Ele entrevistou meu tio, extraiu extratos bancários, documentou tudo. Enquanto isso, meus pais tentaram ligar, deixaram mensagens de voz, enviaram cartas.
Ignorei tudo. Joel também tentou, apareceu no meu escritório 2 vezes. Minha assistente o dispensou nas 2 vezes. Então, 3 semanas depois de contratar o advogado, recebi um telefonema do meu tio. Wayne, precisamos conversar. Sobre o quê? Seus pais. Eles estão em péssimo estado. Isso não é problema meu. Wayne, me escuta. Seu pai teve um ataque cardíaco. Eu congelei. O quê? 2 dias atrás. Ele está no hospital. Foi leve. Ele está estável, mas foi um ataque cardíaco. Eu não sabia o que dizer. Sua mãe está um desastre, ele continuou. Joel é um inútil. Eles precisam de você. Eles precisavam de mim antes. Não os impediu de me roubar. Eu sei que você está com raiva, e tem todo o direito de estar, mas não deixe que isso destrua sua família. Eles a destruíram, não eu. Ele suspirou. Pense nisso, por favor. Desliguei o telefone, sentei-me no meu escritório e fiquei olhando para a parede. Um ataque cardíaco. Meu pai. Disse a mim mesma que não me importava, que ele tinha causado tudo aquilo, que eu não lhe devia nada. Mas não conseguia parar de pensar nisso. Naquela noite, dirigi até o hospital. Disse a mim mesma que estava apenas verificando, me certificando de que ele estava bem. Encontrei o quarto dele e entrei. Minha mãe estava sentada ao lado da cama. Ela ergueu os olhos quando me viu. Wayne, sussurrou. Meu pai dormia, com tubos nos braços e o monitor apitando sem parar. Fiquei parada aos pés da cama e olhei para ele. Ele parecia pequeno, frágil. Ele vai ficar bem, disse minha mãe. O médico disse que era algo leve, mas o assustou. Assustou a todos nós. Não respondi. Ele anda estressado, continuou ela, com o dinheiro, com você, com o Joel. Tudo se acumulou. Onde está o Joel? Ela desviou o olhar. Ele não aguentou. Vendo o pai daquele jeito, ele foi embora. Claro que foi. Puxei uma cadeira, sentei-me, não disse nada, apenas fiquei ali sentado. Minha mãe estendeu a mão e colocou a dela sobre a minha. Desculpa, Wayne, por tudo. Afastei a mão. Desculpas não resolvem isso. Eu sei. Ficamos sentados em silêncio. A respiração do meu pai enchia o quarto. Firme, rítmica. Depois de um tempo, ele acordou, olhou em volta e me viu. Wayne, disse ele. Sua voz estava fraca. Pai. Ele tentou se sentar. Minha mãe o ajudou. Você veio, disse ele. É. Ele me olhou por um longo tempo. Então disse, eu estava errado. Sobretudo. Eu não respondi. Você é um bom homem, continuou ele. Um homem melhor do que eu jamais fui. E me desculpe por não ter percebido isso antes. Minha garganta se apertou. Engoli em seco. O Joel é meu filho, disse ele, e eu o amo. Mas você também é meu filho. E eu não te tratei como tal. Agora percebo. Minha mãe estava chorando de novo. Não posso te devolver os $120 mil, disse ele. Não temos, mas eu dou um jeito. Trabalho até morrer, se for preciso. Você tem a minha palavra. Olhei para baixo e tentei manter a compostura. Os $50 mil, disse ele. Isso foi errado. Eu sei disso. Eu não estava pensando direito. Eu só queria proteger o Joel, mas não devia ter feito isso. Não devia ter usado seu dinheiro sem pedir. Levantei-me, fui até a janela e olhei para o estacionamento. Passei a vida inteira tentando te deixar orgulhoso, eu disse. E você nunca me viu. Não mesmo. Estou te vendo agora. Virei-me e olhei para ele. Não deveria ter sido preciso um ataque cardíaco. Eu sei. Ficamos ali, pai e filho. Muita distância entre nós, muitos anos de sofrimento. Mas algo mudou, algo pequeno, algo que parecia o começo de algo.
Não vou desistir do caso, eu disse. O advogado já entrou com o processo, mas vou falar com ele. Ver se conseguimos resolver alguma coisa. Meu pai assentiu. É justo. Fui até a porta, parei e olhei para minha mãe. Cuide dele, eu disse. Eu cuido. Saí, caminhei pelos corredores do hospital, entrei na minha caminhonete, fiquei sentado lá por um tempo, pensando em tudo. Então liguei para o meu advogado. Quero chegar a um acordo, eu disse. Tem certeza? Sim. Faça um acordo, um plano de pagamento, o que for melhor, mas quero por escrito desta vez. Entendido. Desliguei, liguei a caminhonete e fui para casa. As coisas não estavam resolvidas. Nem de longe, mas pela primeira vez, pareciam solucionáveis. E talvez isso bastasse. O acordo levou 3 semanas para ser finalizado. Meu advogado redigiu um acordo de pagamento, $170 mil no total, os $120 mil que eu havia dado a eles pela casa, mais os $50 mil que meu pai havia tirado da conta conjunta, pagáveis em 5 anos a $3 mil por mês com juros. Meu pai assinou. Minha mãe assinou. Eu assinei. Era oficial. Com valor legal. Nada de presentes, nada de suposições, apenas negócios. Meu pai voltou a trabalhar 2 semanas após o ataque cardíaco, contrariando as ordens médicas. Mas ele precisava do dinheiro. Ele aceitou bicos, fins de semana, noites, o que quer que conseguisse. Minha mãe conseguiu um emprego de meio período em um supermercado, a primeira vez que ela trabalhava em 20 anos. Joel se mudou, conseguiu seu próprio apartamento, um estúdio do outro lado da cidade. Meu pai disse que ele não podia mais morar em casa, a menos que pagasse aluguel. Joel não pagava aluguel. Fiquei sabendo de tudo isso pelo meu tio. Eu ainda não conversava muito com eles, apenas conversas rápidas, atualizações sobre os pagamentos, nada mais. O primeiro pagamento chegou no prazo, $3 mil foram transferidos para minha conta no primeiro dia do mês. O segundo também. E o terceiro? No quarto mês, comecei a acreditar que eles realmente me pagariam. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um advogado que eu não conhecia. Disse que se chamava Philip e que estava representando Joel. Representando por quê? Perguntei. Ele está entrando com uma ação contra você. Por sofrimento emocional e coerção financeira. Quase ri. Sofrimento emocional. Ele alega que suas ações causaram o ataque cardíaco do seu pai e que você está forçando seus pais a passar por dificuldades financeiras ao exigir indenização. Isso é ridículo. Talvez, mas ele está falando sério. Ele quer $50 mil de indenização. Sentei-me, sem acreditar no que ouvia. Deixe eu adivinhar, disse eu. Ele precisa do dinheiro para pagar mais dívidas de jogo. Philip não respondeu, o que já era resposta suficiente. Diga a ele para entrar com o processo, eu disse. Vou vê-lo no tribunal. Desliguei, liguei para o meu advogado e contei o que aconteceu. Ele riu, riu mesmo. Ele não tem um caso. Isso vai ser arquivado antes mesmo de começar. Tem certeza? Positivo. Sofrimento emocional exige prova de dano intencional. Coerção financeira exige prova de exigências ilegais. Você não tem nenhuma das duas. Aliás, você tem um acordo assinado que prova que tudo foi voluntário. Então, o que eu faço? Nada. Deixe-o gastar dinheiro em um processo que ele não pode ganhar. 2 semanas depois, recebi a papelada oficial. Joel estava me processando em $50 mil, alegando que eu havia destruído a família, causado a emergência médica do pai dele e forçado os pais dele à pobreza. A audiência estava marcada para 6 semanas depois. Compareci com meu advogado. Joel apareceu com Philip. Meus pais não estavam lá. Joel havia solicitado expressamente que eles não comparecessem. A juíza era uma mulher de 50 e poucos anos. Ela parecia cansada, como se já tivesse ouvido 1000 casos como este.
Philip apresentou o caso de Joel, falou sobre trauma familiar, abuso financeiro, manipulação. Meu advogado apresentou nossa defesa, mostrou o acordo assinado, os extratos bancários e o depoimento do meu tio sobre a fraude na conta conjunta. A juíza ouviu tudo. Então, olhou para Joel. Deixe-me ver se entendi, disse ela. Você está processando seu irmão porque ele exigiu o ressarcimento do dinheiro que seu pai roubou dele. Joel se remexeu na cadeira. Não foi roubado. Era uma conta conjunta. Uma conta conjunta aberta sem o conhecimento ou o consentimento dele. Isso é fraude, Sr. Joel. Mas ele fez nossos pais assinarem um acordo de pagamento. Eles estão com dificuldades. Eles estão com dificuldades porque seu pai cometeu fraude e você acumulou $45.000 em dívidas de jogo, não porque seu irmão pediu o dinheiro de volta. Philip tentou intervir. A juíza levantou a mão. Já ouvi o suficiente, disse ela. Este caso está arquivado. Sr. Joel, o senhor tem sorte que seu irmão não tenha entrado com uma ação criminal contra seu pai. Sugiro que aceite o resultado e siga em frente. Ela bateu o martelo. Estava tudo acabado. Joel se levantou e olhou para mim. Seu rosto estava vermelho, furioso. Você está feliz agora, disse ele. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada. Você destruiu. Eles estão se matando de trabalhar por sua causa. Eles estão trabalhando porque me devem dinheiro. Dinheiro que o papai roubou. Dinheiro que você desperdiçou. Ele se aproximou. Você sempre teve ciúmes de mim. Levantei-me e olhei-o nos olhos. Ciúmes de quê? Dos seus empregos fracassados, do seu vício em jogos de azar, da sua completa incapacidade de assumir responsabilidade por qualquer coisa. Do fato de que o papai me amava mais. As palavras ficaram ali. Honestas, brutais. Você tem razão, eu disse. Ele te amava mais. E olha onde isso te levou. Ele não teve resposta para isso, apenas se virou e saiu. Philip o seguiu, se desculpando, dizendo que iriam recorrer. Meu advogado me deu um tapinha no ombro. Correu tudo bem. Assenti, mas não me senti vitorioso, apenas cansado. 3 meses se passaram. Os pagamentos continuavam chegando, $3.000 por mês, pontualmente. Não tive notícias do Joel. Também não tive muitas notícias dos meus pais, apenas mensagens curtas, confirmando os pagamentos, perguntando como eu estava. Eu sempre respondia, dizia que estava bem, perguntava como eles estavam. Eles sempre diziam a mesma coisa, bem. Ocupados, me virando. Pensei em ligar, ter uma conversa de verdade, mas não sabia o que dizer. Então, num sábado de fevereiro, meu tio me convidou para almoçar. Disse que queria conversar. Nos encontramos em um restaurante no centro da cidade. Ele pediu café. Eu pedi o mesmo. Seu pai quer te ver, disse ele. Ele sabe onde eu moro. Ele acha que você não quer vê-lo. Mexi meu café. Não sei se quero. Meu tio se recostou. Ele mudou, Wayne. Mudou mesmo. Está trabalhando duro, pagando as prestações e fazendo terapia. Isso me surpreendeu. Terapia. 2 vezes por semana. Sua mãe também. Eles estão tentando resolver as coisas, descobrir onde erraram. Eu não sabia o que dizer. Ele fala de você, continuou meu tio. Diz que tem orgulho de você. Diz que gostaria de ter te contado isso anos atrás. Ele deveria ter contado isso a mim, não a você. Ele está com medo. Com medo de que você o rejeite. Com medo de que seja tarde demais. Olhei pela janela, vi as pessoas passando, vivendo suas vidas, sem ter ideia da bagunça que a minha tinha sido. Ainda não é tarde demais, eu disse finalmente. Mas ainda não estou pronto. Meu tio assentiu. É justo. Não tenha pressa. Terminamos o café, conversamos sobre outras coisas, trabalho, o tempo, coisas normais. Quando saímos,
ele me abraçou e disse que também estava orgulhoso de mim. Dirigi para casa, pensando em tudo. No meu pai fazendo terapia. Na minha mãe trabalhando num supermercado. No Joel, onde quer que ele estivesse. No fato de que eu tinha recuperado meu dinheiro, ou pelo menos estava recuperando. Mas eu também tinha perdido algo. Algo mais difícil de quantificar. Naquela noite, sentei no sofá, olhei para o celular e para o contato do meu pai. Quase liguei. Quase. Mas desliguei. Ainda não. 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite, alguém bateu à minha porta. Abri. Era meu pai. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, mas também, de alguma forma, mais leve. Ei, disse ele. Ei. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ele entrou e olhou em volta. A última vez que esteve aqui foi há 2 anos, brevemente, para deixar algo. Lindo lugar, disse ele. Obrigado. Ficamos ali, sem jeito. 2 homens que compartilhavam o mesmo sangue, mas não muito mais que isso. Eu tenho feito os pagamentos, disse ele. Eu sei. Vou continuar fazendo. Todos eles. Você tem a minha palavra. Eu acredito em você. Ele olhou para mim. Sinto muito, Wayne, por tudo. Por como eu te tratei. Pelo que eu fiz, por escolher o Joel em vez de você. Assenti, sem confiança em mim mesma para falar. Eu estava errado, continuou ele, sobretudo. Você é 2 vezes mais homem que o Joel. 10 vezes. E eu era cego demais para enxergar. Você não era cego. Você só não queria enxergar. Ele se encolheu, mas não discutiu. Você tem razão. Eu não quis, porque enxergar significaria admitir que eu estava errado. E eu era orgulhoso demais para isso. E agora, não me importo com orgulho. Me importo em consertar as coisas. Se é que isso é possível. Fui até a cozinha, servi 2 copos d'água e entreguei um a ele. Sentamos e bebemos em silêncio. O Joel está na reabilitação, disse ele finalmente. Por jogo. É, por ordem judicial. Ele violou a liberdade condicional e foi pego apostando de novo. O juiz deu a ele uma escolha, reabilitação ou prisão. Como ele está? Difícil dizer. Ele está com raiva de mim, de você, de si mesmo. Mas talvez seja disso que ele precisa. Chegar ao fundo do poço. Encarar finalmente o que fez. Concordei. Talvez. Sua mãe sente sua falta, disse ele. Ela quer te ver, mas também está com medo. Diga a ela que pode me ligar a qualquer hora. Ele deu um leve sorriso. Eu ligo. Conversamos por mais 1 hora, sobre trabalho, sobre a vida, sobre o passado e o futuro. Quando ele foi embora, me abraçou. Me abraçou de verdade. Pela primeira vez em anos. Eu te amo, filho, disse ele. Minha garganta se apertou. Eu também te amo, pai. Ele se afastou e olhou para mim. Sei que não posso desfazer o passado, mas vou passar o resto da minha vida provando que você importa. Que você sempre importou. Ok. Ele foi embora. Fechei a porta, fiquei ali parada por 1 minuto e então sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Joel acabou passando 6 meses na reabilitação. Quando saiu, mudou-se para Cleveland, conseguiu um emprego em um armazém e começou a pagar suas dívidas em parcelas de $1 por vez. Ele e eu não conversamos muito. Talvez um dia nos falemos, talvez não. De qualquer forma, estou tranquilo. Meus pais continuaram fazendo os pagamentos, todos os meses, durante 5 anos. Nunca deixaram de pagar. Quando o pagamento final chegou, meu pai me ligou e disse, estamos quites agora. Eu disse, sim, estamos. 3 semanas depois, eles me convidaram para jantar. Só nós 3. Minha mãe fazia carne assada. Meu pai contava histórias sobre o trabalho. Não era perfeito, mas era real. E isso bastava.
Meu pai nunca mais disse que eu era metade do homem que Joel era. Na verdade, ele fez o contrário, contou a todos que quiseram ouvir sobre o meu negócio, sobre o meu sucesso, sobre o quão orgulhoso ele estava. Foi quase constrangedor. Mas eu deixei, porque esperei 27 anos para ouvir. Minha mãe e eu também nos aproximamos. Ela começou a me ligar toda semana, só para conversar. Sem compromisso, sem drama, apenas uma mãe cuidando do filho. Joel ficou em Cleveland. A última notícia que tive é que ele ainda estava trabalhando no depósito, ainda indo a reuniões, ainda tentando recompor a vida. Espero que ele consiga. Espero mesmo. Porque, apesar de tudo, ele ainda é meu irmão.